Portistas, que semana é esta? Há alturas em que parece que tudo está a acontecer ao mesmo tempo, dentro do campo, fora dele, no balneário, nos bastidores, e é por isso que estás aqui, no canal certo, no lugar onde se vive o Porto como ele merece ser vivido, com emoção, com intensidade, com verdade. Se é a primeira vez que estás por cá, junta-te a nós. Deixa o like, ativa o sininho, subscreve o canal, porque aqui respira-se Porto, fala-se Porto, sente-se Porto. E esta jornada que vamos fazer juntos hoje vai-te deixar a pensar. Porque há uma ausência que pode custar caro já na estreia europeia, há um momento que gerou polémica e está a fazer barulho nos corredores da disciplina, há um estudo que surpreendeu toda a Europa com o nome do nosso clube no topo, há uma vitória que fez vibrar até os mais exigentes. E ainda, uma atualização clínica que pode mudar completamente os planos de Farioli para os próximos jogos. 5 notícias. 5 emoções. E a última é daquelas que ninguém quer ouvir, mas todos precisam de saber. A primeira jornada da Liga Europa ainda nem começou e o Porto já vai entrar com um peso extra. Não é físico. É estratégico. É tático. Eustáquio está fora da convocatória para o jogo contra o Salzburgo e não por lesão, não por opção técnica, mas por castigo. A UEFA confirmou a suspensão do médio por causa do cartão vermelho direto que viu frente à Roma, na época passada, durante o play-off. Foi naquela segunda mão em Itália, aquela noite amarga em que o Porto caiu com um 3-2, que Eustáquio respondeu a uma provocação de Paredes e foi expulso. E agora, tantos meses depois, o castigo cai no pior momento, logo no arranque da fase de grupos, onde cada ponto vale ouro. E se é verdade que Eustáquio não tem sido presença constante nos últimos jogos, também é verdade que a sua ausência nesta partida em particular levanta questões importantes. Porque ele é daqueles jogadores que, quando entra, traz critério. Traz pausa. Traz intensidade sem perder a cabeça. E num jogo fora, num ambiente como o de Salzburgo, com uma equipa adversária jovem, rápida e agressiva, é exatamente esse tipo de perfil que podia fazer a diferença. Agora, Farioli vai ter de montar o meio-campo sem essa peça. Vai ter de olhar para quem tem estado disponível, quem está a 100% fisicamente e fazer escolhas com impacto imediato. Porque a Liga Europa não dá tempo para afinar. Não há margem para erros. E este primeiro jogo vai ditar muito do tom emocional da campanha. A ausência de Eustáquio não é um drama, mas também não é neutra. Obriga a repensar. Obriga a ajustar. E obriga os que forem chamados a dar uma resposta adulta, competitiva, europeia. Porque não vamos jogar em casa. Não vamos jogar contra um adversário qualquer. E não vamos ter muito tempo para perceber se a solução encontrada vai funcionar. Do lado do Salzburgo também há uma baixa disciplinar. Clement Bischoff vai falhar o jogo, mas o impacto é diferente. Eustáquio já conhece a casa, já conhece o ritmo europeu. E nestes momentos, a experiência pesa. Pesa para quem joga e para quem lidera dentro de campo. O grupo sabe disso. Sente isso. E mesmo que ele não esteja a ser titular em todos os jogos, continua a ser uma voz que conta, uma opção que equilibra. E é por isso que esta suspensão, mesmo esperada, é uma dor de cabeça real para o treinador. E o mais irónico é que tudo começou com um momento de provocação. Um gesto de frustração. Uma resposta impensada. E agora, meses depois, o preço volta a ser cobrado. O Porto vai ter de entrar forte. Vai ter de mostrar que, mesmo com ausências, não abdica da identidade. E se o meio-campo conseguir responder com personalidade, se os escolhidos souberem ocupar o espaço que Eustáquio deixará vazio, então talvez, só talvez, esta ausência se transforme numa oportunidade de afirmação. Mas atenção, o que aconteceu a seguir ao jogo com o Rio Ave foi outra história. E essa ainda está a dar que falar. Há momentos que duram segundos, mas ficam dias a arder. E o que aconteceu com Diogo Costa depois do jogo com o Rio Ave foi exatamente isso. Um instante. Um gesto. Um cachecol. E agora está tudo de olhos postos no guarda-redes do Porto. A cena foi clara para quem viu ao vivo, mas ganhou outra dimensão nas redes sociais. O Porto ganha por 3-0 em Vila do Conde, Diogo Costa caminha para a bancada, os adeptos cantam-lhe os parabéns, ele faz anos nesse dia. E no meio da festa, voa-lhe um cachecol para os pés. Ele apanha. Mete ao pescoço. Sai. Exibe por uns segundos. E depois é que se percebe o que dizia o cachecol, antes morto que vermelho. E pronto. O rastilho estava lançado. A frase, marcada como símbolo de rivalidade há décadas, foi entendida por muitos como provocação direta ao Benfica. A polémica rebentou nas redes.
O debate instalou-se. E o que era para ser só um momento de carinho entre jogador e adeptos, virou caso. Mas aqui está o que muda tudo. Segundo informações confirmadas, Diogo Costa não viu o que estava escrito. Pelo lado que ele tinha virado para si, o cachecol mostrava apenas o nome Super Dragões. E foi isso que ele quis exibir. Não foi provocação. Não foi mensagem escondida. Foi reação espontânea, no calor do momento, num dia que era especial para ele, depois de mais uma vitória limpa. Só que agora entra a disciplina. E com o clássico Porto-Benfica aí à porta, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol vai ter de avaliar a situação. Vai ter de decidir se há ou não algum ilícito disciplinar neste gesto. E essa dúvida está a criar uma onda de tensão nos bastidores. Porque se a leitura for de provocação, se entenderem que houve intenção ou que o gesto teve impacto público, o castigo pode mesmo acontecer. E não é preciso lembrar o peso que Diogo Costa tem nesta equipa. Perder o capitão, o guarda-redes titular, o homem que orienta a defesa toda a 2 jornadas de um clássico, seria um desastre. No Olival, a ordem foi clara. Calma, contenção, foco total. Mas a verdade é que esta polémica já entrou pelas capas dos jornais, já circula nas rádios, já está a ser explorada nos programas de televisão. E há quem veja nisto mais do que um incidente. Há quem veja uma tentativa de condicionar, de desestabilizar, de criar ruído. Porque o Porto está em boa fase. Está a ganhar. Está a crescer. E sempre que isso acontece, há um movimento paralelo que tenta tirar o foco do essencial. Mas atenção, Diogo Costa é experiente. É líder. E o gesto, por muito que tenha sido mal interpretado, não teve intenção de provocar ninguém. Foi emoção pura, sem filtro, num dia de festa. Agora, cabe ao Conselho de Disciplina decidir se isto é mesmo um caso, ou apenas mais um episódio a alimentar o fogo do clássico que aí vem. Mas o que está a acontecer dentro de campo vai calar muita gente. Porque a seguir vais descobrir o que colocou o nome do Porto no topo da Europa. Pode-se discutir muita coisa no futebol. Quem joga melhor, quem tem mais talento, quem está mais preparado para ganhar títulos. Mas há momentos em que os números falam mais alto que qualquer opinião. E os números que chegaram esta semana colocaram o Porto num lugar que vai calar muita boca. O SIS, Observatório do Futebol, lançou um estudo com base nas 22 principais ligas da Europa. O objetivo era simples: medir quais são as equipas com mais ações de alta intensidade por jogador por cada 90 minutos. E quem está em primeiro? Quem é que lidera esse ranking acima de tubarões da Premier League, da Bundesliga, da Liga 1? O Porto. Sim, o Porto. O Porto de Farioli. O Porto que muitos disseram que estava verde. Que precisava de tempo. Que não ia aguentar. Pois bem, lideramos a Europa em intensidade. Com uma média de 76,2 ações de alta intensidade por jogador. Um número absurdo. Um ritmo de jogo que nem Bournemouth, nem Newcastle, nem Bayern, nem PSV, nem Lille conseguiram acompanhar. E este dado não é só bonito para mostrar num gráfico. Ele revela o que está a ser construído. Revela uma equipa que corre, que pressiona, que não deixa respirar, que se impõe fisicamente e mentalmente. E isso é Porto puro. Porque mais do que ter bola, mais do que criar, mais do que marcar, o que Farioli está a pedir é que cada jogador entre em campo com a alma no limite. E os dados provam que está a resultar. Que estamos a jogar como uma verdadeira máquina. Uma máquina azul e branca, oleada na vontade, carburada na intensidade. E isto tem impacto direto no que vem aí. Porque a Europa está a olhar. Porque os adversários vão começar a preparar os jogos com outra atenção. Porque, ao contrário do que se dizia há semanas, este Porto tem identidade. E é uma identidade que cansa, que desgasta, que não dá espaço, que não desliga. Claro que ainda há muito por crescer, ninguém diz o contrário. Mas se há um indicador que mostra se uma equipa está viva, comprometida e pronta para competir com os grandes, é este. A intensidade, o ritmo, o número de vezes que se vai à luta por uma bola que parece perdida, o número de metros que se corre mesmo quando o pulmão já pede descanso. E a verdade é que, por trás disto tudo, está um treinador que está a marcar a diferença. Que chegou com ideias novas, sim, mas que está a conseguir fazer com que essas ideias sejam sentidas, vividas, executadas por todo o plantel. É por isso que este estudo não passa despercebido. Porque mostra o que os olhos já começavam a ver,
mas que agora está escrito em números. E não há número mais portista do que este, liderar a Europa em corridas de alta intensidade. O futebol não se joga só com bola. Joga-se com atitude, com entrega, com paixão. E isso, esta equipa está a mostrar a cada jogo. E atenção, porque esta energia toda que se vê dentro do campo está a contagiar quem está fora. O que os adeptos estão a sentir neste momento é algo que já não se via há muito tempo. Há muito que os adeptos do Porto não saíam de um jogo com esta sensação, aquela que fica presa ao peito, que não se explica, mas que se sente nos olhos, nas conversas, nas mensagens, nas reações. A vitória frente ao Rio Ave não foi só mais 3 pontos. Foi uma declaração de intenções. Foi um grito silencioso. Estamos de volta. E não sou eu que digo. São os adeptos. São as vozes que conhecem o clube como ninguém. Albertino, ex-jogador, diz que o Porto foi mais intenso, mais agressivo, mais qualidade e que não deu espaço ao adversário. Jorge Amaral fala em domínio total, em coletivo acima de tudo, numa equipa com corpo inteiro. José Fernando Rio, jurista e figura sempre atenta ao universo azul e branco, não esconde a surpresa. Tem sido uma entrada avassaladora. Mais uma vitória a Porto, que deixa água na boca. E é isto. É exatamente isto que se está a viver. Um Porto que já não depende de um nome ou de um lance individual. Um Porto que joga como bloco, que aperta, que pressiona, que se entrega. Um Porto que está a conquistar até os mais exigentes. E quando isso acontece, é porque algo está mesmo a mudar. Farioli está a começar a tocar onde mais importa, na alma. Porque a tática importa, claro. O sistema, a posse, a construção, tudo isso faz parte. Mas o que arrasta multidões, o que cola os adeptos ao ecrã, o que faz alguém atravessar o país para ver o jogo, é a entrega. É ver que os jogadores estão a dar tudo. Que não há bolas perdidas. Que há garra em cada dividida. E esta vitória por 3-0, que noutros tempos seria só uma obrigação cumprida, tornou-se numa faísca. Uma dessas que reacende algo que estava ali, mas precisava de um empurrão. E o que os adeptos estão a sentir agora é que esta equipa tem qualquer coisa. Qualquer coisa que mexe. Que vibra. Que promete. E isso, vindo de uma fase em que houve dúvidas, críticas, ansiedade, tem um valor gigante. Porque reconquista. Porque aproxima. Porque reconstrói a ligação entre equipa e bancada. E atenção, isto não é euforia cega. Ninguém está a dizer que já está feito, que está perfeito, que somos invencíveis. O que está a acontecer é mais real do que isso. É um reconhecimento coletivo de que estamos a ir no caminho certo. De que, jogo após jogo, há sinais claros de evolução. E isso, no futebol, vale mais do que qualquer discurso. Os adeptos estão a acreditar. E quando isso acontece, tudo muda. O dragão acorda. A exigência sobe. A confiança cresce. E o adversário sente. Esta é daquelas fases que não se podem desperdiçar. Porque quando o clube e os adeptos caminham juntos, sem desconfiança, sem cinismo, sem medo, é aí que se constroem as grandes épocas. Mas mesmo com a energia em alta, o que está prestes a acontecer pode pôr tudo à prova. No futebol, há vitórias que se conquistam no relvado e outras que se perdem no silêncio do departamento médico. E neste momento, no Porto, há 2 nomes que estão a gerar preocupação silenciosa, mas crescente. Alan Varela, o motor do meio-campo, está em tratamento. Lesão no gêmeo direito, sofrida frente ao Rio Ave, obrigou a sair ao intervalo. Na altura disseram que era por precaução. Mas os treinos seguintes confirmaram outra coisa. Não está recuperado. Está a fazer tratamento específico. Está a ser gerido ao detalhe. Porque se for mal lançado, pode parar por muito mais do que um jogo. Do outro lado, Alberto Costa deu um passo à frente. Entrou em treino condicionado, sinal claro de evolução, mas ainda não está disponível para competir. Ainda falta ritmo, confiança, resposta física. Ainda não está lá. E com a Liga Europa à porta, com jogos de 3 em 3 dias, com a intensidade que esta equipa está a exigir a cada jogador, estas ausências, estas dúvidas, estas gestões cuidadosas, podem virar dores de cabeça muito maiores. O Porto está num momento de afirmação. Está a ganhar jogos. Está a entusiasmar os adeptos. Está a deixar a Europa a olhar com respeito. Mas se não tiver a base física bem sustentada, tudo isso pode ruir. E é por isso que estas notícias clínicas são tão importantes. Não é só saber se Varela joga.
É saber se está bem, se aguenta, se pode continuar a ser o pêndulo da equipa. E se não estiver, quem vai assumir? Quem vai carregar o jogo? Quem vai proteger a zona onde se decide tudo? Nos corredores do Olival, o discurso é claro: precaução. Mas o que se sente é tensão. Porque há decisões a serem tomadas agora que vão ter impacto direto no que acontecerá nas próximas semanas. E é por isso que este vídeo termina assim, com a energia de quem acredita, mas também com os olhos abertos para o que pode correr mal. O Porto está num ponto de viragem. E ou se protege agora, ou arrisca-se a pagar caro mais à frente. Comenta aí em baixo, qual destas 5 notícias mexeu mais contigo? Qual te deixou em alerta? E qual te deu orgulho de ser portista? Partilha este vídeo com quem sente o Porto como tu. Mostra que estamos atentos, que não dormimos, que estamos cá, sempre. Deixa o teu like, ativa o sininho, subscreva o canal e lembra-te, viva o Porto!